Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Inovação, tecnologia, transformação digital, essas são palavras que se tornaram parte do nosso cotidiano. Tem muita gente dizendo que o nosso mundo mudou. Será mesmo? O que mudou? O quanto desse mundo tech transforma a vida das pessoas? O que não mudou? O que isso significa de fato? E mais, estamos preparados para essas mudanças? Essa é uma discussão que esteve muito próxima de nós, os gaúchos, nos últimos dias, quando Porto Alegre sediou um dos maiores encontros globais de inovação, o Soul Summit. Foi também um momento de gerar negócios, conexões entre os participantes, também um belo exemplo de como a capital tem estrutura e porte para receber esse tipo de evento. Pois bem, nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para essa pauta, o olhar de quem entende do assunto. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu, nos próximos 30 minutos, converso com dois grandes especialistas em inovação que estiveram no evento, a Suzana Kakuta, CEO do Prado Tech, e o Márcio Coelho, CEO da Brivia. Vamos fazer um rescaldo e também olhar um pouquinho para frente. Primeiro, Suzana, te dando um bom dia aí, quero que tu fale um pouco do Prado Tech, explique essa iniciativa e esse produto. Tudo bem contigo? Tudo bom, Kleber? Tudo bom, Márcio, ouvintes? Muito legal estar aqui. Primeiro, depois de quase 15 anos, né, à frente lá do Tecnocinos, Parque Tecnológico de São Leopoldo, onde a gente realmente fez aquele espaço se tornar num espaço global, né? Hoje eu estou à frente de um novo desafio, né, fazendo surgir do zero um parque tecnológico, né, que é o Parque Tecnológico do Prado, que fica ali na frente da GM, naquele bairro, cidade chamado Prado, né, que está surgindo, um ambiente totalmente novo, né, com um conceito novo de urbanização, de bairro urbanizado, onde o objetivo é poder viver, trabalhar, ter lazer, né, consumir e empreender, né? Então, por isso a gente está lá à frente, construindo um parque tecnológico que já tem lá a sua incubadora agora funcionando, né? Estamos lá construindo o primeiro prédio, enfim, uma série de coisas boas, especialmente, né, para o futuro daquela região, né, porque passa por um momento de expansão muito legal. Gravataí é uma cidade que vem crescendo muito, muito focada no automobilístico, no automotivo e também na logística, e agora a gente entra com o fator tecnologia como futuro para os jovens. Bacana. Márcio, a Brivia é hoje, não tenho dúvida em afirmar, um player nacional em inovação, em experiência em tecnologia, em comunicação também, uma empresa nascida no Rio Grande do Sul, mas hoje já está muito além fronteiras, está no Brasil e no mundo. Nos dá um follow aí do atual estágio da empresa, nos explica também um pouco o que é a Brivia. Legal, Pedro, obrigado pelo convite. Bom dia, Suzana, aos nossos ouvintes aí, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né, vamos estar nas redes posteriormente. Mas olha só, legal a gente falar da Brivia, é produto desse tempo, né, eu gosto de dizer que nós somos uma empresa que responde a essas transformações que a gente está vivendo de tecnologia, dos negócios, né, a gente se posicionou como a Creative Smart Tech, ou seja, uma operação de marketing e tecnologia, que usando criatividade, comunicação, enfim, ajuda os nossos clientes a responderem às expectativas das pessoas, né, que estão mudando constantemente em função da tecnologia, né? A gente viu isso aqui no South Summit materializado, e é muito legal ver a cidade recebendo, o estado recebendo um evento desse porte, um evento global que fala sobre a transformação dos negócios, que fala sobre novas iniciativas de negócio, que conecta novos empreendedores com o capital, com as possibilidades de negócio, porque é aí que está o cenário mais efervescente, né, de transformação dos negócios. Esse é o timing do nosso negócio, a gente está sempre alinhado com esses processos de transformação,
e ajudando grandes organizações, inclusive, a se conectarem com esse ecossistema de inovação. Quer dizer, como é que a gente leva novas maneiras de fazer negócio, como é que a gente leva novas oportunidades de monetização das relações entre marcas e pessoas, como é que a gente responde à expectativa das pessoas. É isso que a Abrivia vem fazendo ao longo de 15 anos, a gente celebrou aí no South Summit, inclusive, 15 anos, e vem, ao longo dessa jornada, inclusive, também se transformando, né, para que a gente possa construir coisas, soluções, seja na camada de comunicação, seja na camada tecnológica, para que as marcas dos nossos clientes possam responder às expectativas dos seus clientes, né? Então, é muito bom ver esse contexto todo evoluindo, porque é o contexto no qual a gente trabalha há muitos anos, né? Eu, Suzana, por exemplo, já estivemos aí juntos em diversas iniciativas, inclusive internacionais, ligadas à tecnologia e coisa e tal, onde a gente sempre esteve conectado, né, com essas transformações, tentando evoluir junto. Acho que é um pouco do que a Abrivia se propõe a fazer. Muito bom. Suzana, tu está comandando aí um projeto que inovação encosta completamente na vida real. É isso que eu queria te ouvir um pouquinho, né? Às vezes a gente fala a palavra inovação, 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 e eu tenho a impressão que às vezes para algumas pessoas soa grego, né? Do que nós estamos falando no mundo prático, né? Sobre mudança do cotidiano, no comportamento das pessoas, muda muito mesmo ou não, de que forma? Nos traduz um pouquinho isso. Muda muito, né, Kleber? Eu acho que não só muda muito, mas gera uma quantidade enorme de oportunidades, né? Quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente logo associa, é uma questão do produto novo, isso está associado a uma startups, que são essas empresas que nascem pequenas, com alta escalabilidade, né, com base em tecnologia, mas inovação hoje, quando a gente olha sobre o aspecto da economia, ela está presente em tudo, né? Hoje, mesmo setores tradicionais da nossa economia, vamos lá, o moveleiro, o agronegócio, o metal mecânico, prescindem de forma muito importante de inovação. Hoje, por exemplo, quando a gente fala no agronegócio, que era um dos setores mais tradicionais e mais conservadores, a gente está falando de uso de drones para mapear pragas, por exemplo, a gente está falando em aplicativos que podem, por exemplo, fazer ou sensores que podem fazer a detecção de umidade do solo e prever a necessidade de água ou não, economizando água, né? Então, mesmo os setores tradicionais da nossa economia estão num avanço muito rápido, porque a inovação, ela impacta de forma muito significativa nesses setores em dois aspectos, né? Primeiro, no aspecto da produtividade. Via de regra, a tecnologia entra aumentando o grau de produtividade. E a questão número 2, nos setores tradicionais, obviamente, é mercado, né? Hoje, o mercado é global. Para você continuar competindo, estando forte, você tem que embarcar o novo, né? E tecnologia e inovação está a serviço disso. Então, assim, de um lado, inovação está presente nos setores tradicionais cada vez mais. Isso afeta o nosso dia a dia. Hoje, tira a internet da tua casa, vê o efeito que dá, né? Então, por quê? Porque a gente começou a fazer tudo, via um WhatsApp, que há poucos anos não se usava, hoje se faz negócio. E não só eu, você, o Márcio, mas também aquele pequeno supermercado, na Covid, começou a vender seus produtos via WhatsApp, né? Então, existe uma mudança, mesmo nos setores tradicionais, muito importante com o aspecto da inovação. E, obviamente, inovação é uma grande fonte de geração de novas economias, né? E essas novas economias, sim, daí com essas novas palavrinhas, tipo nanotecnologia, biotecnologia, robótica, materiais avançados, né? Esse novo, né, a tecnologia, a internet das coisas, né? A tecnologia da informação, isso tudo trazendo essa nova faceta, que isso tudo se mescla no final. Hoje mesmo, quando a gente vai fazer um exame médico, por exemplo, tu não quer mais ir lá no laboratório, tem que fazer o exame. De preferência, se tiver um chamado point of care, aquele que tu puder fazer na ponta do dedo e te resolver, isso é muito bom, né? Então, a tecnologia, ela entra nesses dois segmentos.
O Salt Summit, o que eu acho que foi a grande diferença no Salt Summit? Para a gente que batalha nesse campo das novas tecnologias, né, da inserção da inovação como um novo setor econômico, porque isso é gerador de riqueza, né, Kleber? A empresa do Márcio Abrivio é o exemplo característico disso, né? Hoje é um gigante gerando PIB, né, para o nosso estado, gerando PIB para o Brasil. A gente sempre tinha uma grande batalha, né? Se a gente olhar há 6, 7 anos atrás, quando se falava em inovação, eram sempre as mesmas cabeças que estavam à frente desse papo da inovação. Né? A gente até brincava, a gente se falava, fazia uma reunião de inovação, era eu, o Márcio, mas não sei quem, mas não sei quem, se juntava Era uma confraria era uma confraria. O Salt Summit mudou isso, ele mostrou para a sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil que hoje essa relação se inverteu. Se tu olhar Salt Summit, os grey hairs como nós, eram os cabeça branca, né? Aqueles que pensavam isso um tempo atrás, nós talvez fôssemos lá no Salt Summit 30%. E, graças a Deus, 70% do público era jovem, gente querendo empreender no novo, e é isso que garante o futuro do estado do Rio Grande do Sul, sabe, Kleber? Tem um fator muito importante, porque tu falaste bem, não é só o público geral que não entende o fator inovação. Muitas vezes era difícil explicar para um político que faz uma política pública a importância de uma boa lei de inovação, né? De um ambiente sandbox, por exemplo, né? no Estado, porque não se tinha, era muito mais fácil falar no agro, no calçado, no moveleiro. Hoje não, hoje a gente fala desses novos segmentos aí, e o Salt Summit, eu acho que ele expôs isso de forma muito significativa. Márcio, eu ia te perguntar bem isso, né? Tu há tanto tempo aí está ajudando empresas a embarcarem em transformação digital, como tu disseste no começo. E esses dias a gente estava falando aqui em paralelo. Como é que tu avalia um pouco isso que a Suzana está falando, o nível de maturidade das nossas empresas, dos governos, da sociedade, da academia, no quesito inovação? Que, como tudo, né, Kleber, quando a gente fala de comportamento do consumidor e relacionamento com as pessoas, a gente fala de jornada de relacionamento, como tudo tem uma jornada, né? E a jornada começa pelo conhecimento, por isso que a gente está falando assim, de que a Sônia falou lá atrás, talvez falava sobre inovação, algumas pessoas que eram teoricamente pensadores sobre inovação. Eu estou sempre tive a oportunidade de estar próximo de pensadores, mas eu sou mais executor sempre, né? Sempre tive na parte de construir as coisas, mas acho que assim, de qualquer maneira, onde tu estiver em perspectiva, há uma etapa da sociedade que é a etapa de conhecimento e a partir de consideração para daí a aquisição das ideias, dos bens, seja do que for, né? Acho que a nossa etapa de conhecimento sobre o que significa o potencial da inovação. E o que significa inovação, que nada mais é do que uma síntese para dizer que a gente quer trazer coisas, oportunidades novas para as pessoas, né? Que a inovação, de fato, é tomar risco, ir ao encontro de alguma nova possibilidade que traga para as pessoas algo melhor, seja no que diz respeito ao meio ambiente, à produtividade, à eficiência dos negócios, a novas possibilidades. No fundo, a gente está falando de construir coisas para as expectativas das pessoas, né? Para as melhores possibilidades de vida para as pessoas em qualquer dimensão. Então, quando a gente fala desta jornada e dessa maturação deste pensamento, que a gente tem hoje é um engajamento muito maior, né? E as pessoas comprando muito mais inovação, vamos dizer assim, assumindo isso para si, para suas empresas, para os seus negócios. Por quê? Principalmente porque a jornada, vamos dizer assim, a velha jornada dos setores consagrados da economia, como a Suzana colocou, ela se consolidou globalmente ao ponto de que hoje a gente tem uma prateleira do mundo à nossa disposição e absolutamente tudo está comoditizado. Então, qualquer indústria se comoditizou. E todos os grandes players já se conscientizaram disso e isso está permeando a sociedade de uma maneira geral, a economia de uma maneira geral, e todo mundo sabe, hoje qualquer empresário sabe que o seu competidor está em qualquer lugar, pode estar numa garagem, pode estar numa grande companhia em São Paulo ou na China, pode estar na Finlândia, pode estar em qualquer lugar do mundo e imediatamente pode estar competindo aqui. Então a gente precisa responder a isso em termos de competitividade, mas fundamentalmente a gente precisa responder
a expectativa das pessoas, né? As pessoas, elas assimilaram tecnologia no seu dia a dia de uma maneira tão proficiente que elas não admitem mais que as organizações não respondam no seu nível de expectativa. E quem não responde, perde o que é mais importante, perde o que é cliente, né? Perde o cliente. Então, assim, qual que é o nível de maturidade do nosso empresariado no Brasil? É muito maior do que era ontem e sobe exponencialmente, no que diz respeito a comprar inovação como impulsionador dos seus negócios, né? A gente avança muito. Na mesma batida do que a Suzana coloca do Soft Summit, eu concordo plenamente. Quer dizer, esse evento, assim como outros que vêm para o Brasil, como o Web Summit no Rio agora, eles fazem o quê para a gente? Eles constroem mais conhecimento e mais engajamento das pessoas neste processo todo de grande transformação econômica, de novos negócios, novas possibilidades, mas também de impulsionamento dos nossos setores tradicionais em direção àquilo que precisa ser feito. Então, eu vejo de maneira muito positiva a evolução da sociedade, de uma maneira geral, dos empresários, da classe empresarial, de uma maneira geral, dos governos, né? Assim, a mobilização para acontecer o South Summit aqui em Porto Alegre merece aplausos de todos. A gente deixou de lado os tantos e todo mundo cooperou, municípios no entorno, através da Grampal, o município de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o governo federal, todo mundo cooperou para essa coisa acontecer, né? Assim como os empresários fizeram um trabalho brutal aí de cooperação para fazer essa coisa acontecer, o Zé lá na Coroca, está todo mundo absolutamente de parabéns. O que é isso? Isso é evidência fática de que as coisas estão mudando, tá? E uma materialização, sei lá, 16 mil pessoas um dia, num evento como esse, e que a Suzana traz também de bacana nisso aqui, o público desse negócio é a sociedade de uma maneira geral e os jovens empreendedores, os novos empreendedores, aqueles caras que também vêm trazer oxigênio, né, e sangue novo para as possibilidades. Eu acho que a gente está numa evolução muito importante. Nós estamos prontos? Nós não estamos prontos para tudo que é o desafio que a gente tem pela frente como sociedade, como economia, enfim, porque as oportunidades são muitas e elas são muito aceleradas. Via de regra, a gente está correndo atrás aqui, né? O Soft Summit é um evento consagrado na Europa há anos, a gente está trazendo agora. Então, assim, estamos evoluindo muito bem. É de se comemorar? Muito. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, baixar a guarda, porque a gente tem muito o que fazer ainda em termos de evolução, menos na minha opinião. Queria te ouvir, Suzana, sobre o mesmo ponto aí também, o grau de tu foste governo, minha colega de governo, né, secretária de Estado, foste academia, foste iniciativa privada, então tem experiência em todas essas áreas. Queria te ouvir sobre o grau de maturidade para a compreensão desse meio. Só cuida para abrir teu microfonezinho que está fechado. Kleber, eu acho que é bem nessa linha, né? Eu acho que é um processo, né? Graças a Deus, me parece que a gente despertou, né? Não é mais o diálogo de uns, né? Eu acho que um dos temas ainda que permanece assim com bastante relevância, e o Márcio tocou isso no momento que ele fala da questão do risco, é que fazer inovação no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil, né, mas prescinde de, no mínimo, duas coisas além da vontade do empreendedor, né? O empreendedor já assume um risco tremendo, não só sobre a ótica de empreender na inovação, que via de regra é uma consolidação nova no mercado, né, levar algo novo, isso é uma inserção, não é fácil de ser conquistado, né? Mas existem outras questões que ainda seguem, eu acho que ainda uma pouca resposta ainda por parte desse movimento no Brasil. E eu vou focar aqui em dois aspectos. O aspecto número 1 é políticas públicas, né? Eu acho que ainda, né, no Brasil, nós ainda carecemos muito de uma política pública continuada de apoio à inovação, né? Fato é que a inovação no mundo inteiro, especialmente quando a gente fala nas novas tecnologias, isso é alavancado através de políticas público-privada. Isso não diz respeito só, por exemplo, à capacidade de ter recursos não reembolsáveis, como, por exemplo, aquilo que a UFINEP oferece, mas também ter um arcabouço legal
bom e que traga isonomia para esses segmentos poderem atuar. Né? Um exemplo disso, por exemplo, o setor que o Márcio conhece para lá de bem, é o fator isonomia quando se trata em relações de trabalho, por exemplo. Né? No mundo inteiro, no setor do Márcio, você trabalha por projeto. Né? Então, a carga de trabalho ela é discutida pessoa a pessoa dentro de uma expectativa de projeto, ela é autocompensada entre as partes. No Brasil, você ainda atua numa lógica de X horas de trabalho normal, tantas horas de hora extra, essa coisa toda. Então, assim, eu estou falando de um ponto, né? Isso é extremamente relevante para que a gente, a futuro, tenha isonomia, né, em termos de política pública para competir global, né, porque isso, no final das contas, isso traz um embate no custo de se fazer tecnologia no Brasil. Né? E um outro aspecto muito relevante, a meu ver, e que daí, assim, está ligado a essa janela de oportunidade que a inovação traz, através desses novos empreendimentos, através do engajamento de jovens, é o fator educação. Não existe inovação num país sem uma educação forte, né? Qualquer uma desses novos nomes, né, de se fazer inovação, né, desde a TI pura, né, até a gente ir para uma nanotecnologia, uma biotecnologia, uma robótica, uma internet das coisas, coisas que estão no cotidiano de todos os setores, né? A Tramontina, há pouco tempo, lançou um fogão cooktop de internet das coisas, lindo, tu vai fazendo, ele vai te ensinando a receita, né? Então, assim, eu já posso adquirir por um preço ótimo no mercado, né? Então, assim, isso tudo está mudando, só que para fazer isso, educação de qualidade é fundamental. A gente tem que partir no Brasil. E aí o gap é grande ainda, né, Suzana? Muito grande, muito grande. Ensino fundamental e tudo mais. Muito grande. O Brasil precisa ser arrancado desta posição, lá do PISA, de estar na posição 64, lá com os piores países do mundo, na questão de matemática, física e química e leitura, né? Porque sem isso, nós vamos, o pior, Kleber, não é fazer o hoje, é perder a janela de oportunidade. Né? A gente só consegue ter menino e menina fazendo as carreiras nessas áreas aí, se a gente tiver educação boa. E isso tem que ser uma política pública de continuidade, porque isso não reverte do dia para a noite. O Rio Grande do Sul, Kleber, já foi o estado número 1 em educação do país. Né? A gente tem perdido posição, então tem que ter uma política pública muito arrojada, né? E a gente está num momento ótimo para isso, né, Cleo? Porque nós estamos agora indo para uma campanha, né, de governo do Estado. Isso tem que estar na ponta da política pública, educação como um fator de inserção econômica, né? E de preservação de PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Preservar PIB é ter boa saúde, é ter boa infraestrutura, é ter boa educação, é ter condições, né, de a gente viver bem no nosso Estado. Suzana, me permite. A Brive aí é uma... Cara, não podia ser mais. Por favor. Não, eu ia dizer, só para te deixar, pode falar disso mesmo. A Brive é um caça-talento, ia dizer, né? Então, passa muito por essa oportunidade de formação, trabalho, crescimento, oportunidade social. E aí eu te perguntar, de fato, não estamos ainda aproveitando essa onda, né? Podia aproveitar mais se tivesse pessoas para isso, né? A Suzana não poderia ser mais cirúrgica aí nos dois pontos que eu concordo absolutamente no que diz respeito à política pública. Há uma discussão sobre as relações de trabalho. A gente tem uma consolidação das leis trabalhistas que é caquética, que sofreu uma discussão assim quase que estética, porque profunda, muito pequena. A gente tem profundas dificuldades de mão de obra, de infraestrutura. A infraestrutura da indústria do futuro é humana. É humana. A transformação que a gente vem sofrendo é uma transformação do mundo onde o hardware está posto. Nós estamos falando de software, nós estamos falando de construir software. As empresas são empresas de software, e quem faz software são humanos. E esses humanos precisam estar preparados para isso, preparados em educação. Formação é perfeita a colocação da Suzana. Quer dizer, poxa, a gente precisa sair dessa corrida
atrasadíssima que é de formação, a gente vem perdendo qualidade de língua portuguesa, não estou falando de língua inglesa, estou falando de língua portuguesa e de matemática. As pessoas têm dificuldade de interpretação, de escrita, de expressão, a gente vive todos os dias, as pessoas têm dificuldade de lógica e de matemática, a gente vem perdendo qualidade, isso é fundamental, mas também da mudança das relações de trabalho. A gente está competindo num cenário global de disputa por talento, que os meus competidores não estão aqui mais, meus competidores estão nos Estados Unidos, e eles pagam em dólar, meu querido. Márcio, e tu tá perdendo o teu funcionário para uma empresa americana, canadense, finlandesa, que o menino não sai mais daqui, ele está aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, pago em dólar. Exatamente. Acontece que isso é ameaça, mas é oportunidade, como a Suzana disse. Essa é a oportunidade da gente. Eu estava falando mas a Marta falou ela fez um Desbravadores, que é o nosso podcast, aí conosco, falando com o Ribas e o Potter lá, e ela falou sobre uma expressão que eu gostei muito. Perguntaram para ela o que ela achava das dificuldades do Brasil sobre essa questão de mão de obra. Ela disse: olha, eu acho que é a oportunidade do Brasil hackear o sistema. É isso, cara, a gente precisa hackear o sistema, hackear essa lógica de desenvolvimento global, onde teoricamente tem um caminho, né, de crescimento, etc. Por que a gente não pode mudar essa lógica brutalmente? E vou te dizer, tem um outro aspecto que a gente precisa trabalhar a ZAP, como eventos como o Soft Summit, que é o conhecimento da sociedade média sobre oportunidade. A gente precisa que a família brasileira de classe média baixa, que a galera que está lá na comunidade, que ela saiba que o seu filho pode ter a vida transformada em 2, 3 anos e vai mudar a vida dele, vai mudar a vida da família, gente. Porque assim, o menino começa sem saber nada, a gente dando toda a formação para ele, ganhando R$1.500 por mês. Ele entra ganhando R$1.500 por mês sem saber nada. Se ele for bom de matemática e de lógica, passar por uma formaçãozinha básica que a gente dá, a Brivia faz isso em escala, e todas as empresas de tecnologia ligadas a essa nova economia fazem isso em escala, dando formação. Tem o Mais Pra Ti aqui no Rio Grande do Sul, uma baita de uma iniciativa, que a gente também faz parte, que vem formando gente na base, quer dizer, não forma, né, mas dá uma sensibilizada inicial, de maneira que a gente possa embarcar nos nossos negócios. Esse menino faz uma formaçãozinha inicial e entra ganhando R$1.500. Em 3, 4 anos ele está ganhando R$5.000. E se ele seguir bem nessa carreira, ele vai ganhar R$20.000. E se ele não trabalhar para mim, ou não trabalhar para uma das nossas empresas do Prado, ele vai trabalhar para uma empresa global, e vai ganhar em dólar, e ele vai mudar a vida da família e das outras famílias que estão em torno dele, entendeu? Porque ele vai gerar circulação. Essa é a grande transformação que a gente está vivendo. Só que a gente, neste aspecto, está muito atrasado. E a gente precisa voar, a gente precisa falar para as pessoas. Eu faço campanha, eu brinco com coisa que eu faço, eu fiz menos campanha agora na pandemia, porque eu estava falando menos com mais gente, mas eu faço campanha o tempo inteiro. Por exemplo, eu pego um Uber, eu pergunto para o cara do Uber, né, porque o Uber é visto como um emprego da nova economia. O Uber é subemprego. Não, é algo bacana, porque dá uma oportunidade de todo mundo ter um trabalho, etc. Sim, é uma oportunidade lateral, não é no core da tecnologia. E eu pergunto para todo motorista de Uber: escuta, tu já pensou em trabalhar na indústria de tecnologia? Por que tu não trabalha com... Se ele é mais jovem, eu pergunto por que ele não está fazendo um curso de formação, e eu indico onde é que ele pode ter curso de formação. Se ele é um pouco mais velho, eu pergunto como é que está a família, o que ele está indicando para os filhos dele, por que ele não recomenda para os filhos dele sem problema. Gente, digam para as pessoas, estudem tecnologia, não precisa ser necessariamente programando, tem inúmeras carreiras no contexto de tecnologia. Eu estou aqui, quando a gente vai para o mundo da química, orgânica, etc., está ligado à tecnologia, mas tudo tem no seu core essa lógica tecnológica, porque é onde está a grande transformação. Então, o operário do futuro é programador. Ele, de programador, pode caminhar para tudo quanto é alternativa, aí pode ser gestor de projeto, pode ser um PO, pode ser um Scrum Master, pode ser um cara de dados, pode ser um cara de UX, de UI, enfim, ele tem inúmeras carreiras possíveis, ele pode ir para a área de dados e tal, mas são carreiras fantásticas, e esta infraestrutura, tanto no que diz respeito a suporte regulatório, suporte de legislação, de política pública, a gente está muito carente. É perfeito o momento, porque a gente está aí, né, em eleição para presidente, eleição para governador e etc., e a gente precisa que os nossos candidatos tenham uma posição sobre educação, desde a base, só que imediata também. Suzana, 30 segundinhos, dá teu adeus aí, brigadão, foi muito bom o nosso papo. Nossa, foi ótimo, assim. Um papo tech. Um papo tech. Foi muito legal, Kleber, e, de novo, assim, né, que bom que a gente está neste momento, né, a gente não está no início da jornada, né, há muito a ser feito,
E tu é um cara formador de opinião, com certeza pode aglutinar, né, e articular muita coisa neste campo. É um campo, eu sempre digo o seguinte, a janela de oportunidade do Estado do Rio Grande do Sul, né, é a gente ter uma educação de qualidade forte. Isso vai abrir tudo, né, em termos de economia daqui para frente. Então, assim, me coloco sempre à disposição lá no Prado Tech, a minha nova jornada ali, espero ver muita gente empreendendo lá junto com a gente, né? E quem sabe a empresa do Mar, a do Mar não abre uma spin-off lá com a gente. Tudo é possível nesse mundo, sempre. O que é spin-off, Suzana? O que é spin-off? Traduz esse troço aí. Tá bem, é quando uma empresa como a do Márcio, que já tem uma jornada feita, já se tornou grande e tudo, ela quer, por exemplo, entrar numa tecnologia nova, que ela não domina, que ela acha difícil consolidar dentro dela, né? Então, ela abre aquilo ali com uma pequena empresa na lateral e depois essa empresa ali, ela interage o tempo inteiro. Márcio, mas é isso, obrigadão. Obrigadão você, Suzana. Márcio, querido, obrigado. Então, obrigado a ti, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, sobre tecnologia e inovação, sobre falar para as pessoas. Acho que é muito importante a gente falar para as pessoas reais, né? Às vezes eu acho que eu, Suzana, nós aqui, de certa forma, somos pessoas pouco reais, porque a gente está meio que numa bolha da nossa coisa, das nossas siglas, das nossas coisas. As pessoas reais que fazem, de fato, a transformação do país, da economia e tal, são as pessoas que nos ouvem aí e que precisam estar conosco nessa jornada, visitando o South Summit, fazendo o movimento, conhecendo sobre tecnologia, mas embarcando as suas famílias nessa jornada. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é sempre muito bom, pena que o papo, né, a gente podia falar mais 1 hora tranquilamente sobre esse assunto, mas é super importante que a gente fale, obrigado pela oportunidade, que a gente fale sobre isso, fale sobre as possibilidades, sobre o futuro que a gente tem pela frente em termos de possibilidade de hackear o sistema, gostei desse negócio, hackear o sistema e acelerar o nosso processo de crescimento e transformação como sociedade, como país. Vamos lá, muito a fazer. Bacana, e esse é um papel que o jornalismo tem que fazer também, que é um pouco também de trabalho educativo. Obrigado, queridos. Não há mais tempo, voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.